professor Dionísio é professor do Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da Universidade de Brasília e professor consorciado do curso de Museologia aqui da UNB. Possui graduação em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em História da Arte e Cultura pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Brasília. É editor da revista Museologia e Interdisciplinaridade. Então, agora passo a palavra para o professor Dionísio. Bom dia a todos. Tenho que agradecer, evidentemente, mas esse agradecimento tem um ponto positivo e real à organização do COMA, pela estratégia desse ano, que é misturar pessoas de diferentes áreas. Isso foi excepcional, né? A gente já estava... Os eventos estão parecendo agora uma cultura da high school, né? Todo mundo só anda com a sua própria turma, né? Então, essa é uma ideia excelente. Está dividindo a mesa com duas pesquisadoras maravilhosas, como a Débora e a Alice. Um trabalho inquietante, outro inquietante, poeticamente belíssimo, parabéns. Mas agora é a vez do mainstream. Ele chega, ele existe, né? Agora é a vez dele. Então, vou falar um pouquinho da minha pesquisa atual. É uma pesquisa que ela deveria, pelo prazo do CNPq, acabar esse mês, mas ela não vai acabar. Ela tem, acho que, mais uns 2 anos ainda de sobrevida de material para pesquisar. Eu fiquei muito em dúvida em qual trabalho eu ia trazer. Se era um trabalho que tivesse um diálogo mais com aquilo que eu imaginava que a Alice traria, ela me enganou, e com aquilo que a Débora pudesse propor. Justamente porque eu estou trabalhando atualmente com a ideia de reapresentação, trabalho há muitos anos com acervos, portanto, com instituições, geralmente acervos públicos, mas atualmente também tenho ido para coleções privadas e acervos da esfera pública, portanto, instituições privadas que dão a ver em ambientes públicos. E, nesse aspecto dessa última pesquisa, eu estava trabalhando com 3 linhas muito próprias. Uma linha que tinha um cortejo mais da expectativa da representação de obras no espaço, como instituições museológicas lidam com a representação de obras no espaço. Um segundo momento, que é o momento um tanto mais especial, eu acho que o gancho da pesquisa deva seguir por aí, a ideia do universo do corpo, tanto da performance como todo o universo que perpassa o universo performático, e especialmente a reperformance, que é o meu caso. E um terceiro, por isso que eu fiquei em dúvida, que é a arte online, que é o problema da representação da arte online, que também acabou sendo um dos pontos, talvez o mais frágil, justamente porque ele não é colecionado, e a Débora já falou disso. O mainstream tem problema com esse aspecto, que é uma questão de mercado, evidentemente. Mas eu vou trazer para vocês uma historinha, que eu não quero comprometer muito tempo, eu sou da casa, eu acho que as pessoas tenham a oportunidade de debater com as convidadas. A minha historinha, vamos lá? Vamos lá? Isso. A minha historinha começa falando um pouco desse modelo de pesquisa que eu acabei operando, sempre um modelo de pesquisa comparativo. Eu acho bacana, quando eu fiz essa proposta para o CNPq, eu coloquei várias cidades, né? Muita praia e algum interior, né? Eles tiraram toda a praia, só me deixaram com Recife, com os tubarões, e eu fiquei com o interior. Eu tive 3 instituições de modus operandi específicos, são as instituições nascidas nos anos de 1990, uma em Campo Grande, o Museu de Arte Contemporânea do Mato Grosso do Sul, onde eu fui investigar, evidentemente, por favor, uma produção que tivesse essa característica de instalações, intervenções, arte, tecnologia, performance. É claro que os acervos não correspondem àquilo que a Alice disse é perfeito.
A gente vai descobrindo ao longo do projeto que os acervos não correspondem à realidade do projeto, eles têm uma outra especificidade, e você vai se adequando, e aí começa a pesquisa. Esse é o caso do Marco, esse é um trabalho de intervenção que eu estou, mais uma, que eu acabei trabalhando. Com o tempo, eu fui elencando os meus artistas mais ou menos prediletos, um grupo de artistas que estavam acervados, que estavam colecionados e que tinham produções que me atendiam na questão de como reapresentá-las, né? Como apresentar novamente, como reexibir uma série de intervenções. Esse é o caso, por exemplo, da Ana Ruas. Hoje eu estou com um grupo de 34 artistas, a maioria deles eu entrevistei, a maioria está viva, alguns um pouco fora do sistema da arte, porque isso também acontece bastante. Há muita arte colecionada que o artista, evidentemente, não consegue se manter dentro do sistema, por favor. Esse é o outro museu, o Museu de Arte de Ribeirão Preto. Esse museu ele me traz boas perspectivas. Eu tenho um grupo razoável de artistas, são 17 artistas nesse museu, que eu tenho contato. Esse é um caso clássico de uma intervenção urbana, que é acervada de uma maneira muito clássica, a partir de um movimento que a gente pode chamar de um deslocamento de sentido das fotografias, que é um outro debate que eu tenho tido bastante indicativo em relação à história da arte, como fotografias que não necessariamente têm um lastro ou algum componente tradicionalmente estético, essa é uma palavra difícil hoje em dia, mas eu vou usá-la, foram sendo transformadas ou alinhavadas como obras, e aí eu vou retomar isso ao movimento da fotografia conceitual do final dos anos 60, que abre essa perspectiva. Esse é o caso tanto da Luciana quanto do Sérgio, que trabalharam, fizeram uma intervenção em frente ao museu, e essa obra foi absorvida. Como reapresentar essa obra é um problema, os próprios artistas têm uma série de ressalvas, e os artistas se comportam completamente de modo muito distinto em relação à reexibição, e não necessariamente distinto naquilo que ele entende para a sua carreira, mas distinto naquilo que ele entende para a sua própria obra, e é esse o tipo de debate que eu quero avançar aqui. Mais uma, aqui também continua. Claro, o meu universo de análise é o universo do documento, né, de todo o universo documental, as minhas conversas com os artistas, a relação com as instituições. Como essas instituições sempre aliteram, ou pelo menos criam um sentido de intenção do artista, que geralmente não é o que o artista pensava ou pensa hoje, que tem uma dimensão do artista produzindo há 5, 6 anos atrás, a dimensão do artista falando dessa obra hoje, o próprio artista se contradizendo, mas essa contradição é inerente ao seu trabalho, o modo como ele se relaciona a ela, por favor. O Mamã, no Recife, é outra instituição. Claro, a minha pesquisa não ficou só nisso, eu estou trabalhando em Belo Horizonte, Curitiba, tenho trabalhado também agora, mais recentemente, com o Museu de Arte Contemporânea de Fortaleza, mas esses são os 3 inscritos nessa pesquisa. A Brígida se tornou uma questão também fundamental para discutir toda uma questão de deslocamento entre a performance, a foto-performance e a vídeo-performance, por favor. Eu trabalho justamente com essa perspectiva de que a obra, o modo de expor a obra, o modo de recolocá-la, de reexpô-la, influencia dramaticamente no seu processo de composição e interpretação, né? Então, não é apenas... aí tem um imbricamento do discurso curatorial, tem todo um modo como o artista se posiciona, como a instituição se posiciona em relação a esse trabalho. Mais uma, esse é o caso da Brígida, né? O debate sobre como o trabalho, ela tem um controle muito fino sobre o debate como o trabalho dela pode ser exposto, eu até diria milimétrico, ela define milímetros e milímetros em relação a cada um dos vídeos, cada uma das telas, o tamanho, as projeções, ela tem um trabalho ela tem uma consciência da sua expositividade muito alta, isso é muito natural. Quanto mais avançado for o tempo da arte contemporânea, mais recente e forte vai ser a expositividade no trabalho dos artistas. Os artistas atuais, a nova geração, já traz a expositividade internalizada dentro dos seus próprios trabalhos, o que é uma grande questão para a arte digital, porque é o grande problema, talvez, da arte digital, quebrar o nexo das expositividades convencionais. Mais uma. E aí eu chego ao meu caso de hoje, que é só uma historinha rápida, né? Esse é um trabalho, né,
muito inquietante. É um trabalho de um artista pernambucano chamado Marcelo Silveira. Eu trabalho com artistas de diferentes clivagens. Alguns são muito conhecidos nacionalmente, outros são desconhecidos até regionalmente, né? Mas tem a sua oh, obrigado, né? Adoro ter o controle das coisas, mas você não está funcionando. O botão errado. E olha que eu aperto com força todos. Não. Volte a controlar o processo. Isso. Ok. Eu me contento, né? No caso do Marcelo Silveira, a minha discussão é justamente com o atravessamento e a interpretação que a instituição museológica, a partir de um processo de exposição, vai dotar uma obra muito específica dele. Eu me ancoro há muitos anos em dois pesquisadores, um francês, né, que é o Jérôme Glichenstein, que trabalha com a ideia de que, para historiadores da arte, é impossível, pelo menos nos últimos 200 anos, lidar com uma história da arte sem lidar com a história da exposição dessa arte. E outro é o Francis Haskell, que tem um livro fenomenal, uma síntese bastante complexa, chamada Ephemeral Museum, onde ele, na verdade, não trabalha com nenhuma produção artística posterior ao século XIX, e ele vai mostrar como se toda a tradição da história da arte estava mais ou menos linkada a um grande deslocamento dos processos expositivos. Portanto, os processos expositivos aqui, para mim, tem um caráter de formativo da própria compreensão e da própria interpretação, do que vem a ser arquivado, do que vem a ser entendido, do que vem a ser interpretado, e a reapresentação, a reexposição se tornam problemas muito mais graves quando a gente tem aquilo que a gente chama de uma certa poética do efêmero, uma poética do lugar, uma poética da relação, né? Como reapresentar esses processos. É claro, evidentemente que eu estou falando de um patamar que é o patamar patrimonial, o patamar do fetiche. Parte considerável de vocês vão dizer, mas essas obras não foram feitas para serem representadas. Mas eu estou lidando já com instituições do fetiche, né? Eu estou lidando com o museu. E o museu vai fetichizar isso, evidentemente, com a necessidade de preservá-lo, de reapresentá-lo, de reinstruí-lo. E aí eu sempre brinco com os meus alunos, atire a primeira pedra aquele que nunca entrou no museu e não se deparou com uma obra arrebatadora e se pergunte se essa obra deveria ter sido destruída no passado. Então, é uma engenharia complexa, porque os discursos são sempre discursos muito tensos. Aí eu fui descobrir, fui atrás dessa bola. Vamos chamar ela de bola. O nome dela é Esfera. Vou chamar ela de bola, por favor. O Marcelo Silveira é um artista que tem uma formação nos anos 80, ainda na região de Pernambuco. Depois ele tem uma intersecção em Minas, que vai ser muito poderosa para ele. Ele acaba ficando alguns anos com um diálogo muito próximo a artistas mineiros. Ele tem trabalhado praticamente, predominantemente, com alguns materiais que são muito caros. A madeira é um material efetivo. Ele gosta de trabalhar com algumas madeiras específicas da região, madeiras que são de queimadas. Ele não se considera necessariamente um escultor, quase nada do que é produzido, o que é assinado, é produzido por ele, efetivamente. Ele demanda, ele terceiriza, ele projeta. Mais uma. Ele trabalha com outros materiais, metal, alumínio, ferro, alumínio, couro de cabra, madeira. Tem trabalhado nos últimos anos com vidro. Eu acho que eu trouxe mais uma obra de vidro, mais uma. Ele tem um sentido de colecionamento, de acúmulo muito forte, que é outra coisa que me atraiu bastante na personalidade artística dele. Um ponto interessante da perspectiva do Marcelo é que ele foi muito... pesquisando esse grupo de artistas, a gente vai criando essas seleções, a gente vai encontrando alguns pontos de coincidência, e um ponto de coincidência é uma exposição, porque a minha clivagem são sempre exposições. Eu olho para uma obra e vou buscar onde ela foi exposta, qual é a história da sua expositividade. E aí felizmente, eu entrevistei 2 vezes, mas as minhas perguntas não foram boas, mas a do Guinaldo Farias foram, e ele publicou, e ele fez uma pergunta excelente, que me ajudou a entender muita coisa, e que tem nexo com outros 4 artistas que eu pesquiso, que todos foram muito impactados por uma exposição do Bispo do Rosário, de 1990, que percorreu Belo Horizonte, São Paulo e Rio, e que foi uma exposição essencial para a construção da mitografia do Bispo do Rosário.
que era essa obsessão pelo colecionamento, pela seriação, mas também pelo modo como expor essa obra, né? Como construir esse desenho nesse universo. E o Marcelo foi muito impactado por isso e ele tem uma tendência e acabou se entregando um pouco por esse processo, que é um processo de coleção e também de catalogação. Por favor. Essa é uma obra mais ou menos antiga, ela tem 10 anos. Essa é uma foto de duas semanas atrás. Essa é a Bienal do Mercosul atual, ela está lá. Ela está no núcleo chamado Cheiros, que é um outro momento, também esse momento obsessivo, de colecionamento, de numeração, de transformação dos objetos ordinários e mais complexos. Essa obra, especialmente, eu poderia trazer, falar um pouco dela, né? Poderia ter trazido... Ela participou de 11 exposições diferentes, ela é montada de modos muito diferentes, dependendo do espaço. Às vezes as estantes são colocadas uma do lado da outra, o efeito de luz é muito grave. Por exemplo, o Marcelo não tem projeto de edição de luz, essa já é uma obra da Galeria Nara Rosler, em São Paulo. Então, cada projeto de luz, cada edição de luz dá um componente diferente para essas exposições. Ele não pensou edição de luz, mas alguns curadores pensam em edição de luz, que não é o caso aqui, porque ele está no gasômetro, por favor. E aí eu comecei a me perguntar sobre aquela esfera lá atrás, né? O que significa essa obsessão pela circularidade, o que significa essa obsessão pelo acúmulo, e fui buscar, evidentemente, a história dessa esfera, a partir de alguns outros elementos que reconfiguram antes e depois. O gostoso de trabalhar na contemporaneidade é que você pode lidar com a ideia de que o artista, evidentemente, na contemporaneidade agora, né? Se eu trabalhar com Vermeer agora, trabalhar com Michelangelo agora, trabalhar com qualquer artista do passado, porque você pode lidar com o fato de que ele tem uma mentalité, quer dizer, uma mentalidade, que uma obra que é produzida em 2004, na verdade, ela vai rebater em 2012, mas ela tem nexo com 1994, o que seria considerado, até muito pouco tempo, um anacronismo negativo. Mas essa é uma obra que tem muito nexo com aquela esfera, que está lá no museu. Mamã, mais uma, por favor. Essas são outras, são os conjuntos de dúzias. Ele tem uma percepção muito aguçada de como expor, de como fotografar. Nada mais é banal, quer dizer, como os ângulos, as estratégias, os catálogos, aquilo que o Lichtenstein chama dos signos da arte, né? Como eles vão sendo compostos ou como eles vão sendo estrategicamente pensados para administrar uma história da imagem da arte, né? Que no fundo eu trabalho com isso. Quase todos os historiadores da arte trabalham com isso, com uma história da imagem da história da arte, né? Eu trabalho 99,99% das obras com que eu tenho acesso, eu nunca cheguei nem perto, né? Então é uma outra lógica. Aí voltando a essa esfera, né? Pensar essa esfera dentro daquilo, a primeira pergunta, a primeira perspectiva, o primeiro lastro que um historiador clássico vai trabalhar é a intencionalidade do artista, que é sempre uma armadilha, porque ela é sempre uma projeção. A história da arte criou, ao longo de muitas décadas, uma ideia de intenção do artista que, na verdade, ela confeccionou para o artista, né? Ela não diz que é do artista, mas ela produz essa narrativa a partir de um elenco que vem do próprio artista, de alguma narrativa que é dele, mas é sempre um recorte, é sempre uma seleção, é sempre uma mediação, né? A história da arte não é a arte. Ontem eu ouvi uma fala aqui, que é uma fala muito recorrente. Às vezes você se refere à arte e fala, a história da arte... Não, a história da arte é a narrativa sobre aquele conjunto de obras ou sobre a pessoa. Então, é um processo de mediação. E aí foi, evidentemente, a primeira dinâmica é ir até o artista e começar a produzir sobre a sua narrativa, dizendo que a intenção é dele. Vamos fazer isso. A primeira coisa é fazer esse cálculo. Por favor. E aí é buscar essa ancestralidade, buscar onde estão expostas, da onde veio essa esfera, de onde partiu esse processo. É um processo antigo, de uma obra de 1999, chamada Coleção 1, que ele queria perturbar um pouco essa coleção. Ele fez 50 objetos inúteis e colocou uma esfera, mas a esfera fez tanto sucesso que as esferas começaram a se multiplicar. E essa é uma exposição de 2001, numa galeria particular, numa galeria comercial muito forte até hoje, de Recife, a Amparo 60.
antigamente era escritório, Amparo 60, agora é só Amparo 60, e ele, nessa exposição ele trouxe várias dessas esferas, que têm diâmetros muito diferentes e variáveis, e também materiais, a maioria madeira, mas a metal e alumínio, mas ele também produziu, por favor, uma grande intervenção com 4 esferas diferentes. Essas intervenções foram intervenções calculadas. Durante 11 dias, ele deslocou de madrugada essas esferas. Uma dessas 4 esferas é a que está servada no Mamã. Essas 4 esferas foram deslocadas na madrugada para o meio da rua, e as pessoas acordavam e encontravam essas esferas. Essas são as maiores esferas, elas têm 1 metro de diâmetro, elas pesam entre 600 e 750 quilos, essa é uma informação mais recente dele, as informações de catálogo são sempre 600 quilos. E, é madeira, né? E aí o que acontece? Ele trabalha com madeiras pós-queimada, ele cava essas madeiras e depois ele vai dando esse formato. Ele também faz moldes desses trabalhos para fazer em alumínio, que ficam muito mais pesados. Ele não chegou a fazer desse tamanho. Mas o meu problema aqui é que estas intervenções, evidentemente, são um cálculo diferente. Quer dizer, é uma obra diferente do que seria a esfera que está colecionada lá no museu. Mas elas vão se juntar, e vão se juntar num momento interessante. Mais uma, só para a gente ter uma ideia. O número de fotografias autorizadas pelo artista, né, que é um elemento muito essencial para o mercado, é muito restrito. São 12 fotos apenas. O museu tem, se eu não me engano, 8 fotos. Se eu não me engano, não, são 8 fotos. Doadas a posteriori para o Mamã. Portanto, elas são índices e prática dessa extensão poética da intervenção. Mais uma. Claro, eu vou discutir um pouco sobre essa estética da casualidade, da falsa casualidade, né? Porque, na verdade, a construção dessa estética ela tem um parâmetro no final dos anos 60, da fotografia tomada à distância, da fotografia como uma fotografia amadora, mas produzida por um artista. Então, isso tem uma longa tradição. Por favor. Aí eu retomo daquele momento, daquelas esferas, até o momento da entrada do museu. Esse é uma grande exposição que acontece em 2004, Armazém de Tudo. Talvez tenha sido o momento mais top do Marcelo Mercado, entre 2004 e 2010. Armazém de Tudo vai ocupar o Mamã, mas ocupa outros 2 espaços. A própria exposição cria um livro de artista e é entendida depois como Armazém da República, Armazém República, que é uma obra, a própria exposição é tomada, entendida como um desenho gráfico em obra, um progress, dependendo do lugar que ele se coloca. Essa é a obra mais inquietante dele, talvez a mais comemorada, essa que fica aqui, que tem muita parecência com modelos expositivos das obras do Bispo do Rosário, que chama-se Armazém República. Isso tudo aqui é no Mamã, mais uma. E aí eu chego a um outro momento. A esfera ela foi doada não pelo próprio Marcelo. Ela foi parar em diferentes coleções, chega ao museu em 2003 e ela chega como objeto. E, posteriormente, o Marcelo doa as fotos e imprime uma ideia de que a reapresentação daquela esfera só poderia ser acompanhada das fotos. Então, a esfera que tinha uma independência enquanto cálculo, enquanto objeto, enquanto escultura, enquanto peso e problema de gravidade, o Marcelo, no momento em que a obra entra dentro do museu, ele interfere nesse processo e retira da obra a sua independência, indiciando a obra à intervenção pelas fotografias. É claro que a gente sabe, instituições não obedecem artistas. Né? Isso é uma das coisas difíceis de falar para os meus alunos. Eu falo, instituições têm vida própria, têm outros tipos de profissionais, eles também foram para a universidade, eles também aprenderam a ser curadores, aprenderam a ser gestores, museólogos, educadores. Eles têm todo um trabalho, toda uma visibilidade da obra que não vai ser a do artista nem a do historiador da arte. Né? Que geralmente são muito mais... O artista e historiador da arte geralmente formam uma máfia. Né? Os outros é que acabam aliterando. Essa literação aconteceu num projeto, numa exposição chamada Cotidiano Não Cotidiano, é um projeto longo. Um dos meus colegas, o professor Caio Honorato, participou desse projeto, um projeto de anos, de um educativo muito forte, que foi muito forte no Mamã. O Mamã teve 2 momentos excepcionais.
o final dos anos 90 e o início desse decênio atual na questão do arquivamento de obras muito importantes da perspectiva nacional, mas também construiu um educativo que até hoje é um educativo bastante importante. Esse educativo e essa exposição propuseram uma ação chamada Use Seu Museu, que foi uma ação da Clarissa Diniz e da Maria do Carmo Nino, junto com o educativo, onde eles convidaram, ambulantes para vender coisas dentro do museu. Ambulantes que conviviam e viviam. Só os educativos fazem isso. Deixa todo mundo arrepiado, museólogos arrepiados. Mas só os educativos conseguem fazer isso, né? Propor essas coisas, né? Mais uma. Uma dessas ações, dessas provocações de Use Seu Museu, que é uma provocação, isso aconteceu em 2010, mais uma, por favor, é que a esfera deveria ser deslocada no entorno do museu, ou seja, numa região, uma quadra longa do centro antigo do Recife, ela deveria ser deslocada, ela sairia pelos fundos e voltaria pela frente, né, pelas pessoas que estavam participando da ação. A Clarissa Diniz não chama nem... Ela diz que essa era uma ação específica, essa era uma campanha, né, de dessacralização da museificação da obra. O problema é que, claro, quando o educativo produz esse efeito de fazer com que uma coisa que o artista tinha imaginado para ser fixada na rua, e que era para dar essa ideia de estranheza, ela tem 600 quilos, então ela foi pensada para ser fixada, as pessoas encontram aquela esfera durante o dia, não encontram no outro, e ela começa a ser deslocada, ela vai ganhar uma outra interpretação, e uma interpretação que é do museu, o educativo é do museu, a ação é do museu, o discurso curatorial é do museu, mais uma. É claro, a ideia do educativo é uma ideia excepcional, porque é uma ideia que se traveste na retomada do lugar da esfera. O educativo vai dizer o seguinte: a esfera estava na rua, nós estamos retomando a rua, só que girando. E ainda produz fotografias, nesse período, produz uma documentação fotográfica, mais uma, que é muito parecida, essa é uma fotografia de 2001, que é muito parecida com a produção fotográfica que o museu e o artista tinham indiciado para a intervenção. O que acontece com esse sentido de representação? Pode ir. Acontece que, de alguma maneira, o educativo retoma o lúdico que estava sendo proposto desde o começo, se não estava sendo proposto desde o começo, estava presente desde o começo, em 2001. Mas o que eu acho crucial, entrevistando Marcelo recentemente, por favor, é mostrar que, quando o educativo desloca a esfera, ele linka, e o Aguinaldo teve essa percepção, a Clarissa tem essa percepção. Quando eu conversei com o Marcelo, eu falei: Marcelo, quando houve deslocamento da esfera, a esfera muda completamente a sua configuração da sua poética, que era a fixação, peso, gravidade, e ela passa a ser mais uma das esferas do pistoleto. Quer dizer, mais uma, por favor, mais uma das obras que vão pensar essa ideia da trajetória do deslocamento, que vão ser instruídas e que entram para a história da arte como um movimento pistoleto. Você é linkado numa tradição da qual você não tinha se pensado. Ele diz assim: não, mas piorou. O próprio Marcelo diz assim: piorou, porque a esfera foi emprestada mas, por favor, para fazer parte de uma exposição em 2014 sobre futebol no mar, né? E, evidentemente, que é esse tipo de deslocamento na reexposição da obra, porque ela ficou bem num canto, eu não tenho uma fotografia, não consegui, não gerou catálogo, esse é um dos problemas de trabalhar com exposição. Eu não tenho uma boa imagem, mas ele falou: olha, ela virou uma bola. Eu tinha feito uma esfera, ela tinha uma configuração, mas agora o museu, com a sua reapresentação, lhe conferiu um caráter completamente diferente. Eu não gosto desse caráter, não é aquilo que eu pensei, mas é a velha perspectiva da intencionalidade da obra. A obra vai ter o seu diálogo, ela vai participar de diferentes modelos de interpretação, e ela ganhou, evidentemente, um modelo que, a priori, não estava inscrito naquela intencionalidade primeira.
Essa é só uma historinha que eu queria contar para vocês, mostrar um pouco desse, o que é desse trabalho, pensar a obra não apenas como uma estratégia poética autônoma, mas altamente dependente de uma série de discursos, né? Discursos que acabam, né, transportando, transformando e muitas vezes definindo em determinados momentos, em determinados locais, em determinadas perspectivas, até nas nossas pesquisas enquanto pesquisadores em artes, e é isso que nós somos aqui todos, independente de qual seja o efeito. Evidentemente, eu pertenço a um grupo de historiadores da arte que não acreditam na ideia da essência da arte. Eu acho que, infelizmente, isso é uma coisa que ainda está no subterrâneo. Tem gente que é muito disfarçado, mas está lá, né? Não, mas qual que é a essência dessa obra? Mas o que ela realmente quis dizer, né? Ela não realmente quis dizer nada. Ela diz todo dia, cada dia de um modo diferente. E é claro, eu só peguei modelos institucionais, né? Quer dizer, eu só peguei momentos institucionais. Vocês imaginem a pluralidade que uma obra dessa tem dentro de uma instituição museológica, né? De um grupo de visitantes chegando, encontrando uma esfera daquele tamanho no meio de uma área expositiva, né? E, evidentemente, dotando essa esfera de uma série de sentidos. Agradeço a todos e muito obrigado pelo convite.